pessoas não têm clareza do que é ir pro estratégico. O papel hoje é transformar fazedores de post em estrategistas de conteúdo. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena e média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Eu sou Rejane Toigo. Show de bola. Olha, comandante, você que está ouvindo aqui, eu trouxe a Rejane para falar com a gente aqui e eu conheço a Rejane de longa data. Eu acho que já fazia... Quando ela chegou aqui, eu falei, acho que faz pelo menos 6 anos que a gente não se vê por conta da pandemia. A gente tem o antes da pandemia e o pós-pandemia. E a gente mora tão pertinho. E a gente mora pertinho. Ela está em Guarapuava, eu estou em Floripa e faz tempo que a gente não se encontra. Mas eu venho acompanhando pelos bastidores o trabalho da Rejane. A gente começou no marketing digital quando tudo era mato, né? Tudo era mato. Né, Rê? Quando tudo era mato. A gente tá falando ali de 2000. Eu comecei em 2013, a Rê deve ter entrado ali 2015, 2016. Foi quando você entrou pro Platinum, né? Que não era Platinum, era Titânio, né? Na verdade, essa aí foi quando eu conheci foi o produto. Mas Quando... eu tô desde 2009. Desde 2009 você já tá no digital. Em 2009 eu comecei a estudar o digital, né? Eu tinha uma rede de lojas. Eu sou uma ex-dentista, né? Uma ex-dentista. Ex-dentista. E eu tava lá no mercado de varejo, bem, sem saber para onde ir. Eu vi o mercado mudar para e-commerce dentro das minhas lojas, né? Tô falando longe do microfone. Eu não sei, tá? O áudio tá bom? Tá bom, beleza. O meu marido tem aquela marca No Stress. No Stress, que marca boa, hein? No Stress. No Stress, né? Porque depois virou uma briga de sócio, então virou literalmente No Stress. Era no estresse de sem estresse, aí virou de no estresse, porque ele estava no estresse. Exatamente. A marca se transformou. Exatamente. Então, eu de dentista, né? Quando conheci ele, comecei a trabalhar na No Stress. E depois eu tive uma rede de lojas minhas, uma rede de lojas infantis minhas, né? Tive franquia, outro desastre. E nesse momento eu fui estudar o digital para fazer o e-commerce, que era a coisa mais óbvia, assim, porque eu vi as pessoas mudarem o comportamento e começarem a comprar online. Eu vi dentro do meu negócio. 2009 não era uma realidade assim, igual é hoje, né? Não era ainda, mas já existia Netshoes e eu via as pessoas indo na minha loja, eu vendia tênisinho da Adidas, da Puma, eu vendia artigos infantis, né, e multimarcas. E eu vi as pessoas ir lá e provar o tênis no feed e dizer, vou comprar na internet, vou comprar no Netshoes. Eu falei, Netshoes, o que é isso? E aí que eu comecei a entender o processo. E aí eu quis montar um e-commerce. Quando eu fui estudar para montar um e-commerce, eu fui fazer um MBA daí em administração de marketing, porque tinha uma carreira de comércio eletrônico, que era como chamava o e-commerce naquela época, né? Só que ali eu entendi que o meu modelo de negócio tinha falhas e que eu não ia chegar onde eu queria com aquele modelo de negócio. E eu já deixei a odontologia porque eu queria empreender, né? Eu não tinha, na época, eu não tinha exatamente, assim, consciência. Mas eu entendi. Hoje eu olho para trás e vejo que o que eu queria, a minha insatisfação com a odontologia é que eu queria empreender, eu queria criar, queria crescer. E aí, ali naquele momento, eu conheci redes sociais, eu tinha que fazer um trabalho para finalizar o MBA, e eu fiz sobre... Você terminou o MBA? Terminei, eu só não apresentei o trabalho final. Eu tinha que fazer um trabalho lá para o professor, mas eu não tenho o título, né? Mas eu vou te falar a minha experiência com o MBA, que termina que eu já te conto. Eu fiz todas as cadeiras, né? Mas depois, quando tinha que defender lá o trabalho, tinha que fazer um trabalho sobre o meu negócio. E aí, eu estava num momento que eu estava falida, sabe? Então, eu disse assim, cara, eu quero fazer sobre outra coisa. Mas aí, eu fiz um trabalho para uma das cadeiras, para o projeto, sobre a profissão de social media. Sobre, na verdade, social selling, né? Que era vender através das redes sociais. E aquilo ali me projetou. Eu falei, gente, isso aqui é o futuro. Eu vou ter que dar cabo dessas lojas e trabalhar com isso. E aí, em 2010, eu trabalhei ainda com as lojas, mas já estava trabalhando como freelancer de agência. E em 2011, eu criei a Like Marketing.
Pô, 2010 ainda era Orkut, né? Não, já E tinha eu não cheguei a Facebook. fazer. Não, já tinha Já Facebook. tinha. 2010. Já Do tinha. Facebook é 2009, né? O Mas no Facebook, Brasil ainda quem não. reinava era o Orkut, não era? Nessa época já estava em decadência. Nessa época, o que tinha de mais desenvolvido no Brasil era o Twitter. Aí o Twitter e o Orkut ainda existia, mas ele já estava em decadência. E o Facebook já era uma coisa muito inovadora. Em 2008, o Facebook foi traduzido para o português. Então, teve a versão em português. 2009, quando eu comecei a trabalhar, era só produção de conteúdo. 2010, eu fiz o treinamento do Facebook para anúncios. Então, cheguei a ser gestora de tráfego também. Né? Usando o Facebook. Facebook. Mas aí você era gestora de tráfego ou você tinha um produto de gestão de tráfego? Não, eu fui para o infoproduto muito depois, né? Fui para o infoproduto, eu fui mostrar a minha cara nas redes sociais em 2017. 2016, aí eu conheci o lançamento, fiz alguns lançamentos, lancei Michael Oliveira, Vitor Sorrentino. Aí eu direcionei a Like para ser uma agência de lançamentos, mas a gente continuou fazendo serviço, a gente continuou prestando serviço, sempre serviços de conteúdo, né? Hoje a gente ainda é. Hoje a gente tem 3 empresas, né? O Grupo Like tem a Like Marketing, que é prestadora de serviços, a Like Lançamentos, que é o que o meu filho assumiu, que é lançamento de outros experts, e a Like Ensina, que são os nossos produtos próprios voltados para o mercado de marketing digital. Que legal. Então, eu estou falando aqui com uma empreendedora serial, né? E olha que interessante, uma empreendedora que já empreendeu, já quebrou, já empreendeu de novo, ela já fez transição de carreira, empreendeu, deu errado, ela continuou, empreendeu de novo e hoje são três negócios, mas sempre as 3 vertentes estão no marketing digital. Sim, eu tenho uma frase que eu aprendi com o Michael Oliveira, que eu Faz tempo que eu não vejo ele. Ele tinha ido para os Estados Unidos, voltou para Floripa e depois... Então, encontrei ele recentemente num evento, assim, nem é muito legal, porque foi um velório de um amigo nosso, e aí a gente conversou, ele voltou, mas ele vai voltar para lá, não sei se já não voltou para os Estados Unidos. Mas o Michael dizia uma frase a seguinte, ó, que ele usava uma palavra, que é o desempresário, né? E aí eu costumo brincar que ficar desempregado é fácil, difícil é ficar desempresário. E quando alguém me pergunta, Rejane, eu estou começando do zero no digital, eu falo, poxa, que vantagem, eu comecei do menos 1 milhão. Eu devia, em 2010, quando eu fechei a minha última loja, R$1 milhão. Mas naquela época era mais dinheiro do que é hoje, né? Hoje... R$1 milhão em 2010, pode dobrar isso daí, no mínimo dobrar, né? Eu acho que dá até mais do que dobrar, mas enfim, né? E eu não tinha casa para morar, tá? Não tinha nada, então... Conta um pouquinho, aí você se viu falida, devendo, o que você fez? Então, eu precisava recomeçar, né? O meu pai é contador, e o meu pai foi olhar como estava a minha empresa, já vinha olhando, e ele me disse, minha filha, para de cavar, porque tu está cavando. E às vezes é muito dolorido para o empresário parar de cavar, porque aquela empresa é a vida dele, aquela empresa é o que ele sabe, é o que ele construiu. E eu tinha uma coisa muito pesada, que eu tinha desistido de uma profissão que era promissora. Eu era o xodó de muitos professores, eu fiz especialização, meu pai investiu numa profissão cara, que é a odontologia. Então, naquele momento, eu tinha um compromisso com dar certo. E eu não estava dando certo, né? Então, isso foi pesado. A gente se sente muito mal. Mas eu tinha que recomeçar. E a gente tinha uma coisa legal na vida. A No Estresse também tinha ido para o saco. Tinha sido outro luto, assim, recente, sabe? Tava você falida e teu marido falido. O meu marido só não estava falido porque ele foi trabalhar na empresa ele não chegou a falir, né? Ele foi trabalhar na empresa da família dele, que é uma indústria. Então, a gente estava com comida em casa. Não posso dizer que a gente não tinha, né? Que a gente passou necessidade, seria ser, né, injusta. Mas eu tinha aquelas dívidas e eu precisava recomeçar. E o que me fez seguir adiante foi a paixão que eu senti quando eu vi aquilo tudo. Quando eu entendi o que era o digital, na época era blog, né? Aí eu comecei a escrever para blog
e comecei a entender SEO, comecei a fazer marketing de conteúdo para o Facebook, era só o que a gente tinha na época, Instagram nem se falava. E aí eu fiz algumas campanhas que deram muito certo, sim, dava certo naquela época. E era barato, Era muito né? simples de fazer. Nossa. Era muito simples. Era aquele de negócio, fazer. né? Sabe aquela frase, quem chega primeiro bebe água limpa na fonte? Era mato Exatamente. alto, né? Era. Eu me arrependo de não ter bebido mais água. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso. Quando você fala, nossa, como era fácil. Pois é. E aí, depois que... Aí eu fiquei atendendo tudo que é tipo de empresa com a agência, e a agência começou a ir bem, começou a ir legal. Eu comecei a ter um valor para mim, fui pagando as minhas dívidas. Meu marido também foi fazendo negócios, a empresa da família dele foi indo bem. A gente foi pagando as contas, pagando as dívidas. 2018, eu paguei o último parcelamento de imposto. 8 anos pagando. 8 anos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. É interessante, né? Porque a gente vê as pessoas na rede social e a gente vê as pingas que tomam, mas não vê os tombos que levam, né? Não vê os tombos que levam. E a vida do empresário, que muitas vezes acaba sendo massacrado, né? Não sabe o quanto tem de esforço, o quanto tem de erros até acontecer, até dar certo. E às vezes, depois que deu certo, ainda acontecem erros que tiram a noite de sono, que tiram a paz e a tranquilidade, né? E aí quando eu comecei no digital, comecei com uma coisa muito importante, uma trajetória muito importante, que hoje também a gente só liga os pontos olhando para trás, né? Steve Jobs que disse. É isso aí, conectando os pontos, connect the dots. Em prospectiva a gente não vê, né? Não consegue entender por que aquilo está acontecendo e o que está acontecendo. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu comecei no digital e comecei a agência com 2 bagagens muito importantes. Primeiro, a bagagem da odontologia, que a odontologia é uma profissão processualista. Então, ali eu aprendi o valor do processo. E o processo tem muito valor em tudo que a gente vai fazer. Até para lavar uma louça, para fazer uma maquiagem, qualquer coisa a gente tem que ter processo. Então, a odontologia formou o meu caráter nesse sentido. E depois, eu tinha uma falência nas costas, então eu já tinha condições de olhar e pensar em modelo de negócio. Que produto não é nada, não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter a loja mais legal, porque eu tive franquias da minha loja, vendi para uma franquia para um jogador de futebol, então, assim, tudo parecia um sucesso, mas eu não tinha um modelo de negócio. Então, o modelo de negócio é a coisa mais importante em qualquer momento de uma empresa, né? Qualquer momento de um empreendimento. Então, essas 2 bagagens, elas foram muito importantes para que eu chegasse onde eu nunca pensei que eu ia chegar, de coração. Que legal. E o que você aprendeu? Quando você olha para um negócio, você fala assim, quais são as características desse negócio para você falar, é um bom modelo de negócio? Primeira coisa, a entrada de dinheiro e o fluxo de caixa, né? Isso é fundamental. Segunda coisa que a gente tem que olhar é a detenção a detenção desse produto. Esse produto é teu ou é de terceiro? Porque isso te coloca o teu negócio em risco, né? Então, quando eu fui fazer o meu produto, eu estava justamente pensando nisso. Eu tenho que falar no digital porque eu sou lançadora. E eu sou lançadora, hoje eu tenho um expert que ele representa 80% do meu faturamento. O que acontece com o meu negócio? Eu preciso... Se o lançador sair, se o expert sair, o negócio acaba. Exatamente. Então... Eu tenho uma visão, Rê, sobre esse mercado de lançamento. Inclusive eu vou trazer um lançador aqui, porque eu não te trouxe como lançadora, mas a gente pode falar... Eu quero trazer um lançador aqui para falar sobre esse tema, porque assim, a maioria dos empresários tradicionais que não estão no digital ou que não vivem do marketing digital da mesma maneira como a gente faz, eles não sabem qual é a dinâmica, né? Na maioria dos negócios dos empresários digitais bem-sucedidos, não são todos, mas uma grande parte desses negócios, existem 2 figuras. É a figura do lançador, que é quem atua nos bastidores, e a figura do expert, que é quem aparece de frente das telas. No meu caso aqui, é a minha própria empresa que administra, eu não tenho a figura do lançador. O produto é meu, é a gente que lança, é a gente que faz tudo.
Mas muitas vezes essas parcerias começam com uma pessoa sendo o que a gente chama de especialista ou expert. Uhum. E esse expert tem por trás uma retaguarda de um lançador que domina todas as técnicas para fazer lançamento, para anunciar. E essas relações, eu que estou nesse mercado desde 2013, quando ele começou, eu vi muitas sociedades, muitas, darem errado. E, por incrível que pareça, né, as que dão errado porque não dão certo no sentido financeiro, tudo bem, é uma coisa. Mas muitas sociedades que explodem e a sociedade acaba. Acaba porque o cara ganha muito dinheiro e ele não quer mais trabalhar. Acaba porque o expert tem depressão e ele não consegue mais produzir. Acaba porque o expert casa, ou a expert casa, e aí ou o marido ou a mulher acha que não é justo. Aí tem a vaidade acaba com o negócio, né? Eu vi vários acabando assim. É que você tem um produto que é uma pessoa. É uma pessoa. E a pessoa tem muitas variáveis. E aí tem o ego e tem a vaidade. Sim. Aí, às vezes, vamos supor, é um expert homem. Aí a esposa vai lá e fala, mas você é a cara do negócio, não é justo. Você tem que ganhar mais, porque tem esse negócio, quem ganha mais, quem ganha menos, o que vale mais, o que vale menos, né? E, às vezes, a mulher é a especialista e o marido fala, deixa que eu vou te lançar. Sim. Né? E aí essas sociedades acabam. E por incrível que pareça, eu não tenho dados para falar sobre isso, mas sabe o que eu observo? Né? Que quando ele acaba por conta do expert achar que o que ele faz vale mais, a maioria desses experts ou andam de lado, ou caem o faturamento. Às vezes podem ir bem também, não é? Eu não tô falando, eu não tenho dados, né? Mas eu não vou falar nomes aqui porque é ser deselegante com os amigos, né? Mas eu vi vários casos. Às vezes não é porque deixou aquele lançador, tá? É porque realmente se manter no mercado do infoproduto não é simples. No longo prazo, exige muitas habilidades. É um mercado onde você ganha dinheiro rápido. Mas você também tem uma curva de produto curta, dependendo do produto, né? Então, porque você vende o produto, é uma pessoa, é uma personalidade. Então, manter uma personalidade em ascensão ou no topo não é simples em nada. Nem na música, em nenhum segmento, né? Então, e eu comecei a olhar para o meu negócio e já vi isso. Falei, gente, eu não vou ter só um sócio, eu vou ser uma agência de lançamento e eu vou ter uma rotatividade. E eu vou ter um perfil de linha de atuação. De linha de atuação. E eu vou ter um tripé também. Então, a gente tem o tripé. Eu olhei esse meu modelo de negócio. É o meu tripé. Eu tenho o que eu chamo de agência híbrida. Agência de serviço, agência de lançamento e agência que tem produtos próprios. Porque uma coisa vai sustentar a outra se uma der errado, né? Então, ano passado, a gente teve alguns experts com problemas e que a gente não pôde mais lançar, por razões que vocês não dá nem para listar aqui, porque e são razões genuínas, não é que a pessoa não quis mais, realmente a pessoa teve um impedimento. E aí, a gente fica com o faturamento prejudicado. Mas, como a gente está focado dentro de quem é o expert que a gente vai lançar, como é que é o nosso modelo de negócio, como é que a gente atua, então a gente sabe que o expert com a gente tem um tamanho, tem um prazo, ele tem característica para entrar e a gente já sabe que ele vai sair em algum momento. É igual um cliente B2B, né? Quem tem uma empresa B2B, você tem um cliente, é lógico, eu tenho clientes na minha empresa B2B, eu tenho clientes que são meus clientes há 20 anos. Eu tenho clientes que estão comigo há 20 anos. Mas nesses 20 anos eu tive cliente que veio, que foi embora, que voltou, que foi embora de novo. Mudou de ideia, mudou de empresa. Né? Eu tive cliente que respondia por 30% do meu faturamento e esse cliente saiu e a minha empresa... E que cresceu muito, teve outras necessidades, né? Isso, então, são vários os motivos, né? E é a mesma coisa que a relação é igual. Então, por exemplo, se você tem uma empresa B2B e você tem um cliente que responde por 50% do seu faturamento, cara, você vai fazer de tudo para manter ele o máximo de prazo possível. Mas um dia fatídico pode acontecer, e eu não desejo isso para você, mas pode acontecer. Esses relacionamentos têm um ciclo. Pode acontecer, troca um diretor, né? Enfim, a situação da economia muda, você deixa de ser competitivo, a estratégia da empresa muda, pronto.
você perdeu esse cliente. E se ele depende, se teu 50% do teu faturamento depende dele, né? As chances são que seu negócio vai passar por grandes dificuldades. Exatamente. Isso acontece o tempo inteiro. É a mesma coisa no relacionamento de um lançador, né? Que vai lançar um expert para, enfim, vender um produto, um infoproduto. Então, a gente tem clareza disso. Como eu sou da área da saúde, a gente, durante muito tempo, lançou só médicos e produtos da área da saúde, o que fez a gente ter processos muito bem definidos para atender esse perfil de expert e para ter processos também para essa audiência que busca saúde, né? Seja ela profissional, seja ela público leigo. Então, Sabe que o empresário, desculpa te interromper, o empresário consome muito conteúdo de saúde, eu imagino. Ou se ele não consome, ele é interessado. Eu vou te falar por quê. Eu consumo bastante conteúdo de saúde, de dieta, de alimentação. Eu treino todo dia, enfim. Eu tenho um porque monte... senão a gente não aguenta o tranco. Tem um monte de influenciador da medicina. O Vitor Sorrentino. Eu tenho um amigo aqui que é o Rafael Galassini, já gravei podcast com ele. O Renan Botelho, tem o Dr. O Dr. Pedro, que é um neuro. Sim, do Pedro Rio Grande do Sul. Adoro ele. Né? Eu me amarro. Em São Paulo tem o Dr. Hussain Arada. Hussain, ele já palestrou no meu Mastermind. Hussain, acho que é Awada. Ele é cliente, fez o programa EAG. Eu consumo todos esses conteúdos. E toda vez que eu gravei com médico, a entrega do podcast foi boa. Então... toda vez que eu gravei com o médico. Por isso, o produto de saúde, ele tem alto interesse e a medicina, como não é uma ciência nem exata e é transitória, então você vai ter sempre assunto de recorrência, né? E nós nos dedicamos para fazer produtos para classe médica também, né? Produtos para leigo. Então, isso nos deixou processualizados para isso. Hoje a gente está abrindo outros mercados, a gente tem outras frentes, estamos nos preparando para trabalhar mais de 50% dos nossos lançamentos para o mercado internacional. Então, a gente está focado nesse vender em dólar, né? O bom é isso, né? A gente consegue expandir, porque Sim. A metodologia é a mesma. Sim. Mas você está lançando brasileiros fora do Brasil ou está lançando os gringos mesmo? Nós estamos com um projeto nos dois segmentos, brasileiro fora do Brasil e... médicos gringos? Isso. Não só legal. médico, a gente saiu um pouquinho, assim, a gente quis abrir um pouquinho o leque, porque tem algumas coisas peculiares dentro do mercado da medicina, que é o seguinte, ó, se o médico cresce muito, ele não quer mais agência. Então, isso aconteceu com vários e é genuíno, né? A gente entende, inclusive, a gente ajuda o médico a formar a sua própria equipe e tal, que realmente a gente ser dono de 50%, quando aquela figura cresce muito, eu entendo que pode não ser lucrativo. Ele com menos, com 30% ou com 20%, ele consegue manter a equipe, se ele quiser, né? Então, isso é dependendo do tamanho que ele tiver e da abrangência mas que ele olha que coisa interessante. Eu vou fazer um podcast um dia, eu já fiz podcast para falar de acordo de acionista. Né? De acordo de acionista. E tem que fazer um podcast para falar de acordo de acionista para quem está no mercado digital. Porque Verdade. é previsível. Isso que você falou é previsível, né? Para o comandante que está assistindo, a gente não entende muito do digital. Você tem uma figura que é o expert, o lançador, a gente já falou, e eles começam a sociedade, normalmente essa sociedade é meio a meio, tá? Vai dependendo muito se a pessoa já tem um perfil muito forte na internet, ou se não tem, esse número pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai ser ou meio a meio, ou 60-40. Dependendo do escopo também, né? Dependendo do escopo. Estourando 70-30, mas normalmente é meio a meio. E aí, o que eu recomendaria? Um bom acordo de acionista. Porque como a gente já tem a previsibilidade de que vai chegar uma hora que esse relacionamento vai se esgotar, no início, porque ninguém casa pensando em separar, não é assim? Sim. Mas quando você casa, você vai pensar na comunhão do teu casamento. Se é como separação total, se é comunhão universal ou se é comunhão parcial. Então a gente já pensa logo isso, aí... Antes de casar, você já pensa no modelo do casamento, não porque você já está pensando em separar, mas é porque pode acontecer. O acordo de acionista,
Que é diferente do contrato social, ele tem que ser muito bem pensado. Na né? verdade, eu acho que essa relação de coprodutor e especialista, ela tem 3 fases. O namoro, que a gente chama de lançamento teste. Depois a gente tem a fase de lançamentos recorrentes, que é o noivado, até chegar no casamento. Não casei ainda. Agora, talvez, a gente tenha um expert que a gente já está conversando sobre isso. Mas é possível você ser muito lucrativo namorando e noivando. Porque mesmo tendo um ciclo, aquele ciclo ali... Sim, ele é lucrativo. E a expertise que você adquire fazendo, ela continua, né? Ela não Nossa, vai embora, dados né? em escala. Uhum. A expertise vai embora. Nossa, que legal, que legal. E trazer esse conhecimento é importante. Agora, no teu produto, você tem o teu produto, né? Uhum. Então, no teu modelo, você presta serviços, Uhum. você faz lançamentos de outras pessoas Sim. e você se lança. Tem uma agência escola, que eu chamo. Uma agência escola. E na tua agência escola, você fala sobre... O nosso principal hoje produto é a formação social media. E aí você forma a social media para eles Sim. atuarem e seguirem uma carreira como social media. Exatamente, mas essa foi uma dor interna, tá? Porque na época que a gente começou a trabalhar, não tinha social media no mercado. Hoje até pode ter, mas na época não tinha. Então, a gente desenvolveu um processo de treinamento interno. E esse processo de treinamento interno é o que virou o nosso processo mais lucrativo, porque a gente vende, né? Vende estratégias e vende gerenciamento de canais digitais. E também se transformou no nosso infoproduto mais lucrativo. Por isso que eu digo que a importância do processo, ela é... O processo é fundamental. Eu sempre falo, é tecnologia, pessoas e processos, né? Tem que ter bons processos, tem que ter as pessoas certas, porque não adianta ter as pessoas erradas, né? E a tecnologia ajuda isso daí tudo. Ajuda isso tudo. Toda empresa tem que ter um social media? Caramba, que pergunta. Eu acho que não. Acho que toda empresa tem que ter conteúdo nas redes sociais, mas não precisa ser produzida por um social media. Às vezes, como a gente estava falando aqui no início, o próprio dono, ele é capaz, sim, de fazer e de organizar essa trajetória digital. Agora, o que toda empresa tem que ter, não sei se um social media, mas uma estratégia de redes sociais. Isso sim. Uma estratégia de redes sociais. É que o social media, às vezes, o dono da empresa, né? O dono ou a dona, né? Eu falo isso porque eu vejo, por exemplo, a Daisy, ela tem tabelionato, tem cartório, ela é tabeliã, né? Ela que cuida das mídias sociais do cartório. Ela que cuida, ela não tem... Mas ela põe o chapéu, vamos dizer assim, de social media. Não sei se com estratégia, né? Ela usa bastante o ChatGPT para ajudar nos posts, domina o Canva. Muitas vezes o dono do negócio, como ele tem a estratégia do negócio, ele consegue estender a estratégia do negócio para as redes, né? Se ele tem alguns inputs ali de conhecimento, isso é possível, eu não vou negar que não é possível sim, tá? E muitas vezes a dificuldade do social media é entender o negócio do cliente, né? Quando o social media se propõe a isso, a entender o negócio do cliente, aí ele consegue criar uma estratégia alinhada com o negócio do cliente. Legal. Qual que é o papel do social media? Eu não tô performando do jeito que eu queria, porque o que eu vejo, por exemplo, né? Eu vejo muitos donos de empresa. Eu vejo, por exemplo, empresas grandes, empresas com nome. Quando eu olho no perfil dessa empresa, ela não tem tração. O conteúdo não representa. Não representa o tamanho da empresa. Nem o conteúdo. Tudo bem que a gente tem algumas métricas de vaidade, que é número de seguidor, esse tipo de coisa, mas você vê, não tem seguidor, não tem alcance na internet, e as marcas são empresas que estão crescendo, são empresas se comunicando, né? É isso que a gente avalia. Olha, Marcela, a primeira coisa que eu tenho que esclarecer aqui é que social media é uma atividade muito ampla, né? Então, tudo que a gente faz em rede social é social media. Só que, como toda atividade, a gente tem as áreas de atuação, né? Então, você tem os níveis de atuação. Então, como se fosse uma pirâmide, eu desenho, inclusive, essa pirâmide. Você tem na base o operacional. Então, social media operacional. O que faz um social media operacional? Hoje eu considero, claro, eu sou uma filósofa da profissão, né? Como uma profissão que praticamente nasceu junto com a minha empresa, eu sou uma filósofa. Então, se tiver algum profissional que não entenda dessa forma, tá tudo bem, é só uma troca. Mas eu entendo o seguinte, ó, que
existe o designer que trabalha em redes sociais. Ele é um social media designer. Existe o editor de vídeo que trabalha em redes sociais. Ele é um social media editor. Existe o redator ou copywriting de redes sociais. Ele é um social media copywriter ou editor. E esse time, ele faz parte da operação. Ele faz parte da base da pirâmide. Precisa desse time para conseguir produzir o conteúdo e produzir a estratégia. No meio da pirâmide, no segundo nível, você tem a gestão das equipes de conteúdo, que é como se fosse uma gestão de projetos, mas você precisa fazer essa equipe trabalhar unida, coesa e produzir conteúdo para vários canais de forma engrenada, né? A levar a mensagem da empresa. Da onde vem a mensagem da empresa? Do topo, que é a estratégia de conteúdo, a estratégia digital. Então, no topo, você tem o estrategista, o social media estrategista. Então, no meio, no nível 2, você tem o social media gestor de equipes, que eu chamo que é o GEC, tá? E aí, no topo, você tem o estrategista. O que eu vejo hoje? Um erro das empresas quererem contratar uma pessoa que vai fazer tudo isso e que vai ter todos esses inputs. Porque o arquiteto, ele não vai trabalhar de pedreiro, ele vai fazer os projetos, ele vai ver os projetos sendo construídos e ele está Ele até acompanha a obra. Acompanha, claro, obviamente acompanha, mas existe ali o mestre de obras, né, que vai ter a relação mais direta com quem está executando, e existem os executores. Tem grau de importância diferente? Gente, qualquer negócio, a estratégia, ela tem um grau de importância, né, gigantesco. E que fique bem claro, né? Sabe uma coisa interessante? Eu comecei em 2015 falando que o dono da empresa, ele não pode ficar preso na operação, né? Então, eu comecei falando sobre esse negócio de sair do operacional e ir pro estratégico. E uma coisa interessante é, hoje todo mundo fala, hoje a gente tem vários players. No começo não tinha tantos players assim, players grandes, nomes conhecidos, e todo mundo bate na mesma tecla, sair do operacional e ir pro estratégico. O que eu percebo quando fala sair do operacional e ir pro estratégico? Eu percebo duas coisas. A primeira coisa é, ninguém fala como sair do operacional, né? Como trocar o pneu com o carro andando, né? Como deixar de ser reativo e ficar reagindo às demandas da operação para poder subir ali para o nível da gestão e depois subir para um nível estratégico, né? Então, isso é uma coisa. Sabe qual é a segunda coisa? As pessoas não têm clareza do que é ir para o estratégico. Total. Elas não sabem nem o que é estratégico, operacional e tático. Esse é um exercício que a gente faz também, inclusive a gente tem lá na Like o nosso log, né, onde a gente anota cada coisa que a gente faz e está dividido. O que é estratégico, o que é tático, o que é operacional. Para os gestores entenderem o que eles estão fazendo de operacional. Porque o operacional é tentador. A gente se sente muito produtivo sendo operacional, né? Porque o foco é no fazer, né? É o foco no fazer. Exatamente. A diferença do líder, a Patrícia fala isso, né? A Patrícia apoia o líder executivo e o líder executor. E uma coisa interessante é que as pessoas romantizam o que é o trabalho estratégico. Total. Porque o trabalho estratégico é trabalho, dá muito trabalho o trabalho estratégico. Muito mais. Dá a impressão que assim, quando você fala sai do operacional, porque a gente pega e fala, se você sair do operacional e ir pro estratégico, você vai conseguir tirar férias, beleza? Isso é uma coisa, você vai conseguir tirar férias. 1, 2, 3, por quê? Porque a tua empresa não vai parar se você sair da tua empresa. Isso é uma coisa, né? Se você é operacional e a tua empresa depende, se só você faz, sei lá, o conteúdo da tua empresa, quando você tirar férias, ninguém vai fazer o conteúdo, não vai ter conteúdo. Se você depende desse conteúdo para vender, você vai parar de vender. Se você parar de vender, tua empresa para, né? Então, se você não sair do operacional, tua empresa vai depender 100% de você, criou a dona dependência. Mas isso não quer dizer que quando você sair do operacional, você não vai fazer nada. Porque o trabalho estratégico, ele dá muito... Tem o operacional da estratégia, né? Eu sempre falo, você tem o operacional da estratégia. Total. Dentro da estratégia, você tem um trabalho operacional. Tem. Que se você não fizer esse trabalho bem feito dentro da estratégia, não funciona. E esse trabalho operacional é trabalho duro. E talvez isso que você falou aí do empresário que não sabe o que é estratégico, operacional, ele está ali com tudo misturado, reflita nisso, nessa contratação. Porque aí ele quer contratar um designer que crie texto, que saiba o que postar, que entenda o negócio dele, e não é assim que vai acontecer.
Então, o que a gente está vendo, que movimento que a gente está vendo no mercado? Empresas que querem montar a sua equipe de conteúdo e a gente tem que explicar isso. Olha, você precisa de um gestor de equipe, se você tem 3 pessoas, você precisa de um gestor. O gestor está entre a estratégia e a produção. Mas você precisa de uma estratégia, porque o teu pessoal lá da produção, ele precisa de direcionamento. E qual é o direcionamento? Então, o direcionamento, ele vem de uma estratégia que a gente estuda o teu negócio, estuda o teu mercado, estuda o teu cliente para chegar quais são os assuntos que servem de ponte entre a mente do teu cliente e o teu produto. E aí a gente desenha as necessidades, aí vai para formato. A linha editorial, aí vai os valores da marca. Exatamente. Então, tudo isso faz parte de um plano maior, né? E o que a gente vê muitas vezes é o empresário querer contratar um social media e acha que assim, ó, a pessoa vai fazer de um tudo lá dentro e vai resolver todos os problemas e vai fazer a rede social. E não é isso que funciona. Dependendo do tamanho da empresa, você já tem ali multicamadas, tá? E você pode também contratar um estrategista para fazer a sua estratégia. E foi isso que aconteceu com a Like, porque eu tinha muita dificuldade, Marcelo, com a rotatividade. A agência é um segmento que tem muita rotatividade de pessoas, né? E acho que só não tem tanto quanto o comércio aceita. Mas tem uma rotatividade grande de pessoas. A gente até tem um churn baixo hoje, mas a gente já chegou a ter uma rotatividade alta. Então, eu precisava que as pessoas que estivessem construindo essa casa, que era o conteúdo, tivessem uma metodologia de construção e que viesse lá do estratégico que a gente estudou. E se trocasse um redator, trocasse um designer, o conteúdo ia sair na mesma qualidade. Eu tinha essa dificuldade. E aí a gente criou um método de desenvolvimento da estratégia e a gente passou a vender isso para o mercado. Então, hoje, por exemplo, se a tua empresa vai lá e ela quer só contratar a Like para desenhar uma estratégia, muito bem, a gente desenha a tua estratégia, ficamos 3 meses estudando o teu negócio para a gente bater contigo o martelo. Tua casa é essa, a gente mostra o AutoCAD, a gente desenvolveu um AutoCAD para a estratégia. A gente vai te mostrar como é que vai ser o teu conteúdo, tu vai dar aprovação e aí sim a gente vai começar... alguma equipe vai produzir esse conteúdo. Então, acho que falta maturidade, tanto do profissional quanto do mercado, em entender essa dinâmica. E essa é a minha voz, né? Já estou careca, já estou rouca de tanto falar isso. Meu papel hoje é transformar fazedores de post em estrategistas de conteúdo. Porque existe um caminho ali, né? Essa frase aqui a gente tem que guardar, Luan. Transformar fazedores de posts em estrategistas de conteúdo. Fazedores de posts em estrategistas de conteúdo. Porque o grande problema do cara que está lá na parte operacional é ele achar que está fazendo alguma coisa estratégica, né? Esse é o grande problema. E quem contrata também está contratando uma pessoa operacional e acha que está contratando alguém estratégico. Ou contrata alguém estratégico, eu já cometi esse erro. Deixa eu falar qual é o erro que eu cometo. Cometi e cometo. Uhum. E é fácil cometer esse erro. Uhum. Olha só qual que é o erro. Às vezes você olha lá e você fala assim, vou contratar um estrategista. Uhum. Aí você contrata um estrategista. Eu já fiz isso 2 vezes. Hoje eu tenho clareza disso, né? E eu tenho que estar orientando meu time pra gente não cair no mesmo erro, não repetir o mesmo erro. Eu contrato um estrategista, certo? O estrategista, ele vai me dar a estratégia do conteúdo. Ele vai validar alguns conteúdos, ele vai falar como vai ser. Aí eu contrato o estrategista, e aí eu viro pro estrategista e falo, eu preciso que você me produza o roteiro de 25 rios, carrossel e assim por diante. Esse trabalho é operacional. Exatamente. Mas eu contratei um estrategista, ele custa caro para fazer isso daí. Exatamente. Né? Ele custa caro para fazer isso daí. Aí, por exemplo, vamos supor, a gente grava o podcast e aí o podcast, a gente usa o podcast na íntegra, ele sobe e a gente faz os cortes do podcast para subir no Reels, para subir no conteúdo, enfim, até para fazer anúncio a gente usa. Né? O papel da estratégia do conteúdo é uma coisa. Outra coisa é eu pedir para o meu estrategista assistir o podcast, me falar qual o corte eu tenho que fazer para eu poder fazer o corte.
esse é outro trabalho. Aí eu contratei um estrategista e tô fazendo ele virar operacional. É um erro fácil de confundir os papéis. Quer dizer, eu percebo isso hoje porque eu fiz esse erro e eu não tinha clareza que eu estava fazendo esse erro e hoje eu tenho clareza disso daí. Na minha visão, hoje o estrategista dentro do conteúdo, ele faz a estratégia, ele entende se a estratégia, ele analisa se a estratégia está trazendo os resultados que ele projetou, né? Então, ele analisa os dados que são trazidos até ele. E ele também tem que ter uma certa capacidade de processualizar, criar o processo, que eu digo que é o Sapiens, né? Criar o processo para passar para o seu gestor aplicar o processo na equipe de conteúdo. Então, por exemplo, eu preciso cortar um vídeo, transformar um vídeo do podcast do Marcelo em vários cortes. Qual é o processo que eu uso para isso? Então, ó, o produto dele é esse, ele recebe pessoas assim. Eu preciso dar diretrizes para quem vai fazer isso. E aí, tu vai colocar uma pessoa operacional para fazer dentro das tuas diretrizes. Então, o estrategista, ele tem que ser capaz de criar diretrizes para que a estratégia seja cumprida. E esse criar diretriz vai fazer parte do processo. Então, essa é a visão que muitas vezes a gente tem que implantar dentro da empresa, dentro das empresas que a gente atende. E a empresa que ela está aberta para isso, que ela entende o processo, ela consegue muito bem fazer isso. Inclusive, a gente tem muitos médicos que a gente atendeu na Like Serviço que eles acabaram tendo uma equipe interna, porque facilita, né? Inclusive, a gente já teve funcionário nosso, a gente já indicou aluno nosso para trabalhar internamente nas clínicas e tal, porque a digitalização ou a produção do conteúdo para uma empresa, ela é um processo. E ela é um processo doméstico, ela nunca acaba. Então, precisa implantar este processo e não achar que vai contratar alguém que vai fazer o milagre acontecer, que não vai. É implantar um processo. Implantar um processo. Que legal. Ó, a tua frase, né, de fazedores de post e estrategistas de conteúdo. Eu tava falando para você que eu vi uma empresa que ela fala que o social media de hoje é o CMO, para quem não sabe o que é CMO, é o diretor de marketing, para traduzir, né? O social media de hoje, que faz os posts, né? Porque a pessoa tem uma visão assim, o social media é aquele que faz os posts na internet, né? O social media de hoje é o diretor de marketing do futuro, né? No futuro, os diretores de marketing vão ter que ter na bagagem, olhar para trás e falar, eu fui social media, né? Pelo repertório que isso daí traz do negócio. Você falou uma coisa interessante. A gente pensa muito no operacional do social media, qual é o tipo de post que entrega, como fazer post, qual ferramenta utilizar, né? Tudo isso a gente está falando uma parte mais operacional, talvez um pouco tático, né? Talvez tático, né? Mas, por exemplo, você falou, olha, vamos entender quem é a persona, quem é o cliente, qual é o mercado, qual é o segmento, né? A gente está falando um pouquinho de posicionamento nisso, né? O que uma empresa precisa para ter um bom posicionamento? No nosso método, uma empresa precisa entender muito bem os elementos do seu DNA, tá? Então, é o que a gente chama de DNA de conteúdo. O DNA de conteúdo, ele tem elementos claros que vão expressar em todo o conteúdo, que vão ajudar a expressão desse DNA em todas as ações que a gente faz no digital. Então, o DNA, ele é o posicionador. A gente estuda a concorrência, né, para fazer o DNA. Então, a gente entende qual é a maior proposta que esse conteúdo tem que entregar, qual é a grande big idea desse conteúdo, que é uma coisa muito importante. A big idea do conteúdo hoje cada vez se torna mais importante. Traduz big idea, né? Porque traduzir ao pé da letra é a grande ideia, né? Mas é um conceito de, inclusive, né? Quando a gente vai pensar em persuasão, ele é um conceito de persuasão. Ele é um conceito e aplicado ao marketing de conteúdo, ou aplicado ao conteúdo das redes sociais, na minha versão dos fatos, né? Dentro do nosso método, ele é uma grande ideia que você coloca no conteúdo, que pode ser o formato, pode ser uma frase que você sempre usa. Por exemplo, eu uso o exemplo do professor Cortella. O sotaque dele é uma big idea, porque torna o conteúdo dele inconfundível, torna o conteúdo dele memorável,
torna aquele conteúdo com capacidade de formar memória na sua audiência, né? A gente estuda em neuromarketing como é que é a formação da memória. Então, essa big idea que a gente identifica muitas vezes dentro da empresa ou no próprio comportamento do expert, a gente direciona um holofote para ela e faz com que aquilo ali seja muito evidente no conteúdo. Então, as pessoas falam, isso aqui parece da Regiane Toí. Pô, isso aqui tá igual o que o Marcelo faz. Essa é a big idea. Às vezes pode ter mais de uma big idea, né? A gente trabalha assim, pode trabalhar também com 4, 5, que são coisas que vão desenvolvendo o posicionamento. Mas também... Mas os jargões também são... Os jargões compõem a ideia, Total. né? Agora, por exemplo, eu chamo de comandante. Comandante é uma chamo de comandante, né? Sim. E aí, comandante? E eu uso Sim. tá feliz, né? E aí, comandante, tá feliz? E aí eu posso falar, por que eu falo tá feliz? Porque felicidade traz lucro. Sim, e por que você usa comandante? Porque o teu produto, ele leva a pessoa a sentir comando da empresa. Ou ele comanda a empresa ou ele é um comandado da empresa. Por isso que é o comandante. Então, aí eu uso a metáfora do comandante do avião. Então, isso é big idea. Tá? Isso é big idea. Só que a gente identifica isso na empresa, identifica isso na pessoa, quando é um especialista, e a gente traz isso para o conteúdo, e muitas vezes o especialista ele reforça isso, que é uma característica que ele já tem. Né? No conteúdo, isso funciona muito bem. Uma outra coisa muito importante do DNA de conteúdo é qual é a maior transformação que o conteúdo entrega. A gente não está falando ainda do produto. A gente só está falando assim... Por que as pessoas te seguem? Então, a maior transformação do teu conteúdo, ela tem que responder essa pergunta. Qual é o motivo que a pessoa te acompanha? E veja, às vezes na rede social, para acompanhar uma pessoa, a gente não precisa só ter interesse no produto dela, mas a gente tem interesse naquele conhecimento, naquilo que ela acrescenta. Então, o conteúdo que vai chegar a muitas pessoas... é porque ele tem clareza, ele tem... tá pontuado ali qual é essa transformação que entrega em cada post. Em cada frase que você fala, qual é a tua transformação? Qual a transformação? Então, isso aqui me leva a pensar em duas coisas, tá? Me leva a pensar em duas coisas. Então, por exemplo, eu tô começando... Eu criei uma frase, não comecei a usar ela ainda, eu vou falar ela aqui em primeira mão. É até complicado, porque daqui a pouco as pessoas copiam, que né? Honra. As pessoas copiam, né? Às vezes sim. Copiam. Então o cara copia o comandante, tem um cara que já copiou o comandante. Né? As frases que eu falava, as pessoas copiam. No final do dia, copiam as metáforas que eu uso. Enfim, as pessoas também, isso é comum. As pessoas copiam. Eu acho lindo quem copia e diz que copiou. Daí não é mais cópia, é homenagem. Esses dias eu vi alguém me mandou um print de uma frase, o cara fez a frase, colocou Marcelo Germano. É muito né? legal. Aí é legal, né? A gente dá crédito. Um amigo, né? Isso. E aí, por exemplo, eu quero começar a usar essa... gestão é coisa séria. Uhum. Eu tô vendo as pessoas banalizando tanto esse negócio de sair do operacional e ir pro estratégico. Eu tô vendo uma banalização disso daí, e eu vou começar a usar assim, gestão é coisa séria. É uma frase. É uma né? big idea. É uma frase. Gestão é coisa séria. Para fazer um valor da marca, sabe? Um valor da percepção da marca, gestão é coisa séria. Aí eu tenho uma frase que eu engato nessa, que é, se você não leva a sério a sua empresa, quem vai levar? Então eu vou começar a usar alguns elementos assim em torno da minha mensagem, né? Só que outro dia eu estive conversando com uma pessoa e ela falou o seguinte, então isso aqui é uma coisa mais vamos dizer assim, mais direta com o que a gente faz. Mas num mastermind que eu fui, eles falaram o seguinte, as pessoas não querem mais saber do conteúdo técnico. O perfil das pessoas que acompanham a rede social e que acompanham um expert, ele não quer saber só do conteúdo técnico. Ele quer saber o que a pessoa pensa, quais são os valores dessa pessoa, esse tipo de coisa. E às vezes a gente vê lá, as pessoas faz uma exposição da vida e não sei o que, você fala, não, eu não quero mostrar minha vida, eu sempre tive esse negócio, eu não quero ficar mostrando, né? E aí o que me caiu a ficha não é ficar mostrando as coisas. É mostrar o que importa. Não é ficar mostrando as coisas, não é uma questão de disposição e de ostentação. Mas aí me caiu uma ficha que é mostrar o que você acredita.
mostrar o que tem por trás da empresa, né? Mas não é uma Sabe no que eu acredito? obrigatoriedade. Deixa eu falar pra você uma coisa que eu acredito. Pode? Pode? Eu acredito, sinceramente. Eu tava conversando com um amigo e eu provavelmente vou fazer um projeto com ele. E aí nessa conversa, né? Enfim, a gente acabou entrando na política e eu falei, putz, cara, acho que não é nem direita nem esquerda, sabe? Eu acho que a gente precisa de alguém que leve o Brasil para algum lugar. Aí ele falou, que lugar é esse? Ele perguntou para mim, né? Não exatamente desse jeito. Eu falei, o lugar do Brasil é estar entre as 5 maiores economias do mundo. Foi o que eu falei. Eu acredito nisso. E ele falou, é sobre isso que você tem que falar. Essa é a tua exposição. Cara, eu acredito que o Brasil tem que estar entre as 5 maiores economias do mundo. E para isso, a gente precisa ter empresas que gerem riqueza. A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa, então a gente precisa de empresas pequenas fazendo a coisa certa para elas crescerem. Nossa, essa frase é poderosa, né? A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa Eu falei ela no palco do Fórmula em 2015. Nossa, essa aí... Eu fui resgatar, eu tô fazendo um trabalho de escrever jargões, e esse eu resgatei de novo. A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Você pode escrever um livro de aforismos, que daí fica seu, né? Livro de aforismos. É tão legal que eu Eu vou, não preciso escrever muito. Me traduz a palavra. Aforismos são essas frases. Essas frases. Ah, boa ideia. Aforismos para o empreendedorismo. É legal, é rápido de escrever esse livro. Que legal, acho que eu vou fazer isso aí. Eu gosto de frase. Né? Porque eu também gosto de frase, sabe por quê? Porque a frase, ela sintetiza muitas coisas, uma ideia muito forte naquela frase. Então, eu acho que a frase tem um poder de síntese. Eu também gosto muito de frase. Tem um autor de novela, que é o Valcir Carrasco. Ele tem vários livros, né? E os livros dele, eu ganhei um do Marcelo Brajon, que é um grande amigo. Conheço. Conhece? Conheço. Eu ganhei um livro do Valcir e eu, de volta e meia, eu pego aquele livro que o Marcelo me deu, porque ele consegue contar, numa frase, uma história. Né? Então, ele faz parágrafos pequeníssimos, assim, e coloca 3 microfrases, e ali você já entendeu um contexto. Então, eu acho que a frase tem esse valor sintético que eu acho muito minimalista, assim, eu acho muito interessante. Eu gosto. Tem várias frases. Lidere você mesmo, lidere sua equipe, lidere sua empresa. Ó, isso traz um monte de reflexão, né? Eu gosto bastante. Então, ó, aí eu tava falando, né? Então, 2 partes. Uma parte mais técnica de quais são os conteúdos, as frases que eu vou postar que tem conexão com a minha marca. E outra coisa é mostrar o que eu acredito, né? Mostrar como eu enxergo as coisas. Então, por exemplo, eu treino todo dia. Eu procuro levar uma alimentação bem equilibrada. Eu procuro ter uma alimentação equilibrada. Mas eu não falo disso. Então, Marcelo, isso é uma preferência, tá? Eu não diria que é uma obrigatoriedade, porque às vezes nas redes sociais existem algumas coisas muito impostas. Você tem que mostrar a tua vida pessoal, você tem que falar sobre... Não necessariamente, tá? Para que você venda o seu produto, para que você atinja os seus objetivos. Quando a gente vai desenvolver o conteúdo, e é o conteúdo de uma empresa, nós desenvolvemos o DNA do expert, do dono da empresa, do sócio ou dos sócios, quando é mais do que um e eles têm o mesmo peso, e a gente desenvolve o DNA da empresa para chegar no DNA de conteúdo. Porque o DNA da empresa, ele é filho do sócio, né? Então, quanto mais a gente entender quem é essa pessoa por trás, e a gente vai entender melhor o que a empresa faz. Então, a gente tem essas 2 vertentes lá na nossa ferramenta, a gente tem as 2 metodologias e a gente desenvolve as 2. Quando é só do expert, a gente vai só no expert. Mas, às vezes, o expert também tem uma empresa, né? E aí a gente precisa passar pela empresa para que a empresa faz parte da história dele. Então, isso é muito importante. O quanto isso é relevante para ti e o quanto isso vai compensar o esforço. Ou seja, o ROI desse conteúdo vai te trazer benefícios. Então, a gente sempre traz o expert ou o empresário para essa linha, tá? Gente, o quanto fácil é para ti isso, o quanto difícil é para ti isso. Porque existem N caminhos para a gente chegar ao lucro. E o objetivo é que o conteúdo faça sentido para as pessoas e tenha a conotação de, né, conduzir a venda. Então, será que é necessário? A gente pode avaliar. Mas se a pessoa não quer, se a pessoa olha, eu sou reservada, isso aqui vai me dar muito trabalho.
Ok, existem outras maneiras. Agora, se a pessoa quer isso como um acervo, um dia eu vi até de um cliente que me disse assim, eu quero fazer, porque eu quero deixar isso para os meus netos, eu quero que eles saibam quem eu sou. Maravilha, uma motivação, assim, a mais, né, do que se comunicar com a audiência. Então, eu acho que existe ali uma mistura de objetivos que a gente tem que considerar quando a gente vai produzir o conteúdo. Senão fica uma imposição, né? Eu acho que as pessoas tendem a criar muitos tem que, Tem né? que, exatamente. E na psicologia a gente sabe que o tem que não funciona, né? Na psicologia a gente entende que o tem que é uma exigência, né? E isso acaba se tornando um problema. Mas não há dúvida, não há nenhuma dúvida que a marca pessoal dos fundadores chancelam a marca comercial da empresa e que a marca comercial da empresa chancela a história, a trajetória do seu fundador. Então, se a gente conseguir trabalhar essas duas marcas em paralelo, sim, a gente vai ter mais resultado nos negócios. Isso é sem dúvida. Só que eu posso trabalhar a marca da empresa, ou o produto da empresa, ou o conteúdo da empresa de uma maneira. Pode. E eu posso trabalhar a marca do dono da empresa de outra maneira. Sim. De outra maneira. E antes de eu queria fazer uma pergunta sobre polêmicas, né? Tem pessoas que gostam de gerar polêmicas para atrair likes, né? E atrair seguidores e comentários. Eu quero falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu preciso dar um recado aqui, tá? Você, comandante, que está assistindo a gente, que acompanha o nosso produto, se você quiser acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável, o programa EAG é o método que você precisa. Nós trabalhamos baseado em fundamentos de gestão. A gente trabalha baseado em 6 fundamentos que vão criar o DNA da sua empresa, né? Que é domínio pessoal, no final do dia a empresa é um reflexo do dono, cultura organizacional, liderança, você não constrói uma cultura forte com liderança fraca, gestão, finanças e tração. E é lógico, né, no meio disso tudo aqui, a gente faz isso pensando em alavancar os seus resultados para você ter mais resultado com menos dor de cabeça. Se isso parece interessante para você, tem um link aqui, se você estiver assistindo no Spotify ou se estiver assistindo no YouTube, tem um link, você vai participar do programa EAG, mais de 7 mil empresários já participaram do programa EAG e os resultados mostram para gente que, em média, eles crescem 89% em um ano, depois que eles têm um acompanhamento dos profissionais do EAG junto com eles. Então, se isso parece interessante para você, clica aqui, o pessoal do meu time vai ligar para você, vamos fazer um diagnóstico da tua empresa e aí a gente vai fazer uma oferta e se a gente apertar a mão e fizer negócio, a gente vai ajudar você a crescer o teu negócio com menos dor de cabeça. Então, é só clicar no link EAG tem que fazer. Bom, bora lá? Então, polêmica. Pessoas que usam polêmica para ganhar seguidores ou... Porque tem duas coisas. Uma coisa é a polêmica. Outra coisa é você ser morno, ser frio ou ser quente, né? São coisas diferentes. Explica um pouquinho esse negócio de ser morno, de ser quente, de ser frio, né? Se você é morno, tá em cima do muro, não atrai ninguém. Explica um pouquinho isso que as pessoas... Não sei nem se você concorda com isso, né? Não há dúvida também, isso é um fenômeno, né? Que a polêmica, ela gera engajamento. Por que ela gera engajamento? Porque ela gera dicotomia. Então, eu sou contra ou a favor. E aí, o ser humano, o cérebro, né, do ser humano, se sente impelido a tomar um partido de um dos lados, né? Esse é o fenômeno da polêmica. Então, isso gera, sim, engajamento. Agora, existem polêmicas inteligentes e polêmicas burras. E aí que mora o perigo. Como é que a gente avalia a polêmica que é inteligente ou a polêmica que ela é burra, né? Na nossa visão, assim, na minha visão como conteudista, eu sempre prefiro aquela polêmica que é genuína. Então, por exemplo, recentemente eu eu fiquei muito chocada com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né? Eu sou de Caxias do Sul, e aquilo me tocou profundamente e eu tive que falar sobre coisas políticas no meu perfil, que não é uma linha editorial, e inclusive sofri represálias, né, da minha empresa, mas eu fui impelida e aquilo foi muito genuíno para mim, sabe? Aquilo foi muito forte para mim. E aí, o que acontece? Perdi 10 mil seguidores, maravilha, ok, tudo bem. Ganhei, talvez, não sei nem quanto, não sei como medir, ganhei alguns corações, porque quem concorda, né, você ganha o coração, quem discorda, você perde a pessoa.
Então, é difícil você analisar qual é o ganho e qual é a perda. O que eu digo sempre é o seguinte: faça polêmicas que façam sentido para o seu negócio, se você não quer ter prejuízos financeiros ou prejuízos, né, econômicos. Essa que é a ideia. Porque se você errar, você pode ter um prejuízo. E aí o empresário, ele tem a responsabilidade que não é ele. É quem? É todo o negócio dele. Você tem muitas pessoas Famílias envolvidas, né? Claro, Pessoas que trabalham. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ser cauteloso com a polêmica, e a polêmica tem que estar dentro das linhas editoriais. Por isso é que a gente escolhe as linhas editoriais. E por isso que essa linha editorial polêmica, ela tem que ser genuína e ela tem que fazer parte de uma coisa que eu chamo que é a bandeira, tá? Então, se você quiser criar polêmica, ou se você quiser falar daquilo que é polêmico, mas isso faz parte da sua bandeira, isso é realmente relevante para você, sinal verde, porque você vai defender aquilo com unhas e dentes. Agora, se você quiser tumultuar, pode ter um eco muito negativo aí, né? Outro dia eu vi um amigo meu, ele fez um post e eu olhei e falei assim, pô, o que eu vejo acontecendo muitas vezes, né? Posts oportunistas. Exatamente. Uhum. Posts oportunistas. A pessoa não pensa muito sobre aquilo, não reflete muito sobre aquilo, quer aproveitar as curtidas do momento. Então, por exemplo, a gente teve um negócio que aconteceu nas Olimpíadas ali da Santa Ceia. Sim. Um monte de gente fazendo posts sobre aquilo, mas sem profundidade. Tipo, só tô aproveitando aquilo ali. E aí tem gente que adora, tem gente que... E aí a gente já tá num país dividido, tem gente que vai pra direita, tem gente que vai pra esquerda, infelizmente é isso, e a gente tem essa divisão acontecendo. E na minha visão, a maior parte das pessoas que usaram isso para polemizar, hoje estão passando por, né, assim, um grau de conhecimento sobre arte um pouco, vamos dizer, superficial, né? Porque, eu não sei se tu viu, mas teve um vídeo que mostrou exatamente que a referência que ele usou não foi a Santa Ceia. Foi dos deuses gregos. Exatamente. E que a Santa Ceia, sim, usou referências, porque é o Renascimento. O Renascimento foi um grande culto, né? A arte grega e romana. Então, sim, Da Vinci se foi um renascentista. Então, ele usou a referência, né, para fazer a Santa Ceia. Então, isso ficou... Eu acho que quando a gente pega uma polêmica e se posiciona sem o conhecimento de causa, que está fora da tua linha editorial, esse é um risco, porque não é um assunto que tu domina, né? Então, os historiadores vieram com tudo e mostrando, gente, olha só, não foi nada disso, né? Quem viu isso, viu e postou uma cena ali, colocando 12 apóstolos, e nem estava a cena completa, que era um quadro da antiga Grécia, né? Então, mas quer ver uma coisa? A gente tá aqui, ontem a Rebeca ganhou medalha de ouro. Sim. A gente tá gravando hoje é dia 6, 5? Ela ganhou... 6, ela ganhou medalha ontem. Dia 5. Ganhou medalha de ouro. Hoje, o que tá acontecendo lá, eu vejo esses posts que eu acho que são oportunistas, enfim, né? Superficiais. Falando sobre o imposto de renda que ela vai pagar sobre o prêmio que ela vai receber. Aí as pessoas postam onde já se viu e não sei o quê. Mas, imposto de renda é imposto de renda. Eu acho que a gente não tem que ficar discutindo esse tipo de coisa. Porque se eu dou o privilégio, na minha opinião, se eu dou o privilégio pro atleta olímpico, eu vou ter que dar um privilégio para um juiz, amanhã eu vou ter que dar um privilégio pro jogador de futebol, e de privilégio em privilégio, quem que paga a conta no final do dia, né? Meu filho é skatista, né? Foi skatista a vida toda. Hoje ele tem 18, ele estava na equipe olímpica também. Que legal. Ele desistiu, assim, porque ele disse, mãe, não vai me dar o ROI que eu quero, né? E ele se machucou também, achou ruim se machucar. Só que o Vincenzo... A Fadinha, ela é de Garopaba também, não é? Não, Fadinha não. Ela é do Nordeste, não sei de qual cidade. Mas tem uma menina... Tem uma menina que é de Garopaba, né? Ai, não sei, eu não lembro o nome dela, mas tem uma menina, assim. Só que o Vincenzo, ele cresceu pagando esse imposto.
porque ele recebia 1.500 de premiação, aí a gente tinha que ir lá e recolher o imposto de renda Mas isso sobre aquele valor. E aí, então, né, o imposto do empresário, o atleta já tem a conotação de empresário. E o Vicenzo começou a investir o dinheiro que ele ganhava, e daí depois ele teve patrocínio da Adidas, começou a ganhar um monte de coisa, aí vendia as coisinhas, e começou a guardar, e começou a investir. Ele começou a investir na bolsa o dinheiro que ele ganhava no skate. Que legal, que legal. Mas já sabendo que tinha o imposto, já calculando, já. Então, isso faz parte, né? Então, esse tipo de post que você aproveita uma hard news ou alguma coisa assim, o que você acha? Vale a pena para um negócio ou não vale a pena? Cara, traz curtidas, likes, traz engajamento, dependendo do que você estiver fazendo no tráfego, se esse engajamento for interessante, você consegue atingir com o teu tráfego, vender mais e tal. Então, assim, é tudo estratégico, né? O que me parece é que tem gente que e tem gente, não é me parece. Hoje em dia, você tem que cuidar da saúde mental quando você vai para as redes sociais. Porque likes e qualquer outra forma de engajamento, ele tem para o nosso cérebro a conotação de inclusão dentro de um grupo, aceitação social. Então, o empresário tem que cuidar com isso para ele não cair vamos dizer assim, nessa cilada da aceitação social. Ele tem que ser reportado para o negócio, ele tem que pensar no negócio dele. Como eu posso dizer assim, eu caí na cilada de falar de política. Eu me senti impelida por uma força muito genuína, uma revolta muito genuína. Mas, estrategicamente, talvez eu não tivesse que ter feito, entendeu? Então, mas a gente precisa ponderar essas coisas. Quando o aluno me pergunta, porque o meu expert, ele quer falar sobre tal coisa, eu digo, teu expert é uma pessoa e ele tem valores e ele tem... Então, vamos conversar com ele, porque se a rede social leva o nome dele, ele precisa entender a importância das coisas. O que é prioridade para ele, né? Então, naquele momento, o meu estado foi uma prioridade no meu coração. Porque foi um momento crítico. Muito. Né? Um momento de narrativas que, de novo, um monte de narrativas oportunistas. Exatamente. Né? E aí você falou de uma coisa que você sentiu, porque é a tua família, né? É o lugar que você nasceu, é o lugar que você cresceu. Quem mais vai falar sobre isso, se não é quem estava vivendo aquilo ali? Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que ponderar essas coisas. Ninguém é mecânico, não somos um robô, somos pessoas, né? Mas a gente tem que considerar, assim, estrategicamente as prioridades. Legal. Se eu tivesse que falar aqui para você, erros que a pessoa não pode cometer. Quais os erros a pessoa não pode cometer nas mídias sociais? Acho que o primeiro erro, o maior erro, é você ir para as redes sociais, fazer posts ou produzir o teu conteúdo sem fazer uma mínima reflexão sobre a estratégia que você precisa para alcançar os seus objetivos, né? Não ter objetivos também é um erro, né? É igual criar uma empresa. Vou criar uma empresa, não tenho objetivo. Vou estar aqui fazendo. Então, como é que você abre uma empresa hoje sem você ter uma mínima estratégia de início ali para o primeiro ano, né? Esse é o maior erro. Então, e a gente vê muitas vezes até profissionais da área cometendo isso para os clientes, né? A pessoa que presta esse serviço presta um serviço sem um objetivo. Sim. Quando eu vou olhar um objetivo, por exemplo, o que você olha no objetivo de um post? Primeiro, ele tem que cumprir o objetivo da estratégia. Né? Então, assim, esse post, ele está inserido na minha estratégia, ele entrega maior transformação, ele fala para possíveis compradores, ele leva a mente de um perfil de pessoa ao meu produto, ou aos meus valores, ou à minha marca, ele está cumprindo esse papel, beleza. Aí é aquilo que as pessoas falam às vezes, isso aqui não tem a ver, ou isso aqui tem a ver. Não, mas existem as KPIs para a gente analisar se tem a ver ou não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o micro-objetivo daquele post. Então, eu tenho aqui um post que o meu objetivo é que tenha muitos salvamentos e que a pessoa vá ler depois ou ela vá utilizar esse recurso que eu estou oferecendo para ela num segundo momento. Isso é um objetivo. Eu posso ter o objetivo de compartilhar esse post. Isso é um objetivo. Eu posso ter o objetivo de capturar cadastros através do ManyChat. Esse é um objetivo também. Então, esse é o que eu chamo de micro-objetivo. Você tem o macro, que é o alinhamento com a estratégia, e o micro, que é o objetivo daquele post. Então, o que eu vou fazer aqui?
a gente quer isso, como é que a gente vai medir se isso aqui aconteceu? E você acha que é mais orgânico ou pago? Como que eles se andam junto? Eu tenho um aforismo também para falar sobre isso, que o conteúdo é o veículo e o tráfego é o combustível. Então, se você tiver uma bicicleta, não adianta pôr gasolina. Mas se você tiver uma Ferrari e não botar gasolina, você também não vai muito Vai longe. ficar com ela parada. Então, não dá para dizer assim, o que é mais importante. Um depende do outro, porque o que eu faço no orgânico sim interfere no tráfego, mas o que eu faço no tráfego também potencializa ou não o meu conteúdo orgânico. Que legal. Antes de eu fazer a última pergunta para a gente encerrar, eu queria aproveitar aqui para falar para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, sobre a UpChat. A UpChat é o nosso parceiro, tá? É um parceiro nosso e a UpChat ela tem uma solução de mensageria. Então, você, muito provavelmente na tua empresa, você deve estar preocupado com o que os seus funcionários estão falando no WhatsApp com os seus clientes, ou talvez, né, o que o seu social media está respondendo ali para o teu cliente no direct, e talvez você não consiga ver isso de forma unificada. Dentro da UpChat você consegue ver isso de maneira unificada e você consegue trabalhar toda a parte de comunicação de todas as mídias sociais, seja e-mail, todos os pontos de contato com o cliente, seja o WhatsApp, seja o telefone, ou até mesmo o Instagram, LinkedIn, enfim, todas as redes, você consegue ter uma visão completa em uma única plataforma. UpChat tá aqui na tela, vai ter um Olha, link aqui da gostei, UpChat, não conhecia. vai ter um link aqui da UpChat, e é uma empresa que trabalhou muito tempo com mensageria, né? Então, quando eu falo mensageria, era na época que a gente falava muito do SMS. Uhum. E essa empresa hoje tem uma solução muito boa para as outras formas de mensagens que a gente utiliza no dia a dia. Legal? Bom, eu perguntei quais eram os maiores erros, né? Eu queria saber assim, ó, se você fosse falar, a gente falou tático, operacional e estratégico, para o cara que está começando do zero, se você tivesse que dar em, sei lá, 5 passos, 3 passos, 10 passos, quais seriam, não começando do zero, para um empresário, pensa que a nossa audiência é um empresário, de alguma maneira ele tem uma rede social, mas talvez ele não dê atenção devida para a rede social. E ele quer ter resultado, ele quer utilizar isso não só como uma maneira de expandir os valores da marca dele, né? Mas uma maneira de aumentar os negócios, né? De trazer mais receita para dentro de casa. O que você indicaria para ele, pensando num trabalho utilizando através do social media ou do trabalho das mídias sociais? O que você indicaria? Olha, eu indico, Marcelo, que ele aplique o método 10P. Tá? É uma coisa simples, é só Me fala, entender. 10 P's. Então, o primeiro passo, o primeiro P é objetivos do projeto. Então, quais são os seus objetivos claros do seu projeto digital? O que você quer? O que você quer vender? O que você quer aumentar? A venda? O que você quer? Porque ir para a rede social sem saber o que quer e lá achar que vai engajamento. Engajamento é um meio de, não é o objetivo em si, né? Então, qual é o meu objetivo? O segundo passo da estratégia é você definir os elementos do DNA de conteúdo, como a gente já conversou, tá? Então, assim, definir quem é a sua empresa, pode entrar aí os valores, sim, a gente estuda os valores, como que a empresa surgiu, e aí definir qual é a maior transformação que o conteúdo tem que entregar, qual é a minha Big Idea. Eu acho que esses 2 elementos aí já fecharia uma boa definição. A gente tem mais, mas eu acho que isso aí para o empresário já ficaria bom. Depois você tem que investigar a sua concorrência, tá? Então, com quem você vai competir? Não só a concorrência de produto, mas a concorrência de atenção das pessoas. Quem é a sua audiência vai dividir com quem esse palco, né? Para quem que ela vai direcionar a atenção. E observa, às vezes isso aí, o DNA de conteúdo e a concorrência acontece concomitantemente. Então, você investiga um pouco a concorrência, volta lá no seu DNA para entender, né, com quem você vai, onde que você vai se posicionar. O quarto elemento é você entender o seu cliente. Aí, o que a gente chama de persona, eu adoro esse conceito, eu acho
Assim, tem muitas metodologias, mas você entender o comportamento psicológico do seu cliente mais lucrativo e o comportamento digital, né? Às vezes você pode ter mais de um cliente, mais de uma persona que a gente chama, mas isso é muito importante. Se você não entender isso, você não vai conseguir entender o próximo passo, que é a jornada de compra. A jornada de compra é para você não ficar usando só o Instagram achando que você tem que crescer um Instagram se a pessoa não passa por ali, ou se o processo decisório daquela pessoa não passa por ali. Então, tem empresas que realmente pode ter um Instagram que é só um portfólio, não há necessidade, né? Então, a gente precisa entender. YouTube? É LinkedIn? Onde é que é? Qual é o trajeto digital que essa persona faz para você produzir o conteúdo para aquele lugar? E aí você vai para o próximo passo, que é definir os canais digitais. Não é porque todo mundo está fazendo TikTok que você vai fazer TikTok, Não né? é porque todo mundo tá fazendo dancinha que você vai fazer dancinha, né? Exatamente, entendeu? Então, aí você vai entender os canais digitais. A partir de entender quem é o seu cliente, os canais que ele está, qual é a jornada de compra que ele faz, você vai decidir quais são as linhas editoriais. Linha editorial não é o que o cliente gosta de ouvir, são os assuntos que servem de ponte entre a mente da sua persona e o seu produto, né? Então, você vai produzir conteúdo nesse Me dá um intervalo. exemplo de um assunto, no teu caso, um assunto que serve de ponte entre o teu cliente e o teu produto. Eu vou te dar um exemplo de um que não serve e que traz muito engajamento, tá? Porque a minha equipe vive pedindo. Quando eu pratico yoga, que eu pratico yoga há muitos anos, fui instrutora de yoga e tudo, então eu fico lá de cabeça para baixo. Eu posto isso, eu faço uns movimentos estranhos, o pessoal vai à loucura. Tem muitos likes, as pessoas adoram. Só que não é um conteúdo que vai levar a mente do meu cliente ao meu produto. E o que vai acontecer se eu me perder no maravilhoso universo, no maravilhoso paraíso que eu chamo dos likes? Eu vou ficar produzindo conteúdo de yoga e o algoritmo vai olhar e dizer assim, gente, essa pessoa produz yoga ou ela vende para social media? Para quem que eu vou entregar o produto dela? É uma linha editorial que pode ter no meu setup? Pode, mas ela é uma linha de conexão. Então, eu já vou mostrar para os meus clientes que eu também, além de ter empresa autogerenciável, eu ainda sou uma pessoa que pratica esporte, porque eu preciso levar o tranco da minha empresa. Então, essa definição das linhas editoriais, que eu chamo de setup, é muito importante. No meu caso, quando eu falo de tutorial, de rede social, é um conteúdo de atração, porque eu atraio esse fazedor de post, né? Porque ele está buscando uma forma mais fácil de fazer o post. E aí eu mostro para ele que não é o hack, não vai levar ele a nenhum lugar. Então, você precisa se tornar um empreendedor de redes sociais, do seu próprio negócio. Então, esse é um exemplo, um tutorial. Algumas coisas de produtividade também dentro de redes sociais. Depois, onde é que eu estava? É que eu lembrei de um bordão aqui, um que eu uso, né? Que empresário não pode viver de dicas, né? Dicas é curto prazo. Empresário tem que viver de estratégia. Estratégia é longo prazo. Exatamente. Aí eu vou colocar no meu DNA ali, eu vou colocar aqui, E né? no teu livro Empresário, de aforismo. Empresário não pode viver de dicas. Aforismos empresariais. Dicas é curto prazo, ele tem que viver de estratégia. Estratégia é longo prazo. Aí, quando a gente... O sétimo é linha editorial, né? Linha editorial. Então, eu defini os assuntos, né? Linha editorial são basicamente uma definição simples, são os assuntos. Aí, onde é que eu vou? Eu preciso entender que tem pessoas que dentro daquele assunto têm uma compreensão básica, uma compreensão um pouquinho melhor e uma compreensão um pouquinho maior, que é o que eu chamo de funil de conteúdo. Então, no topo, você tem pessoas que não têm consciência nenhuma do problema que elas têm, elas só têm consciência do sintoma. Aí, você vai falar do sintoma para mostrar para ela a causa, para mostrar para ela uma solução e para apresentar para ela uma marca, um produto. Mas tudo isso num post só ou uma sequência de posts? Pode acontecer num post só ou pode acontecer numa sequência longa, né? Pode acontecer... Aí a gente vai identificar qual é o melhor tipo de funil. Teu funil é rápido? A pessoa vê um link e compra? Ou ela tem que falar com a pessoa, entender? Então, o meu não é rápido. Então, aí você precisa entender qual é que é a dimensão desse funil. Se ele escorrega rápido, se ele escorrega mais lento. Claro que o nosso objetivo sempre com a estratégia digital é fazer ele escorregar no funil de forma mais rápida. Mas se você forçar isso,
você vai ter problema, você vai ter uma rejeição. Então, a gente precisa entender exatamente o tom. Aí, no 8º passo, No funil de conteúdo, você usa o C0, o C1, C2, usamos C3? sim para fazer anúncio, sim, para entender isso. Mas isso é muito sensível, tá? Porque muitas vezes a gente pode ter uma visão equivocada. Então, a gente precisa entender o que é o C1, né? A gente precisa entender. Eu já me equivoquei em vários conteúdos, assim, vários projetos para a gente entender que o grau de consciência da pessoa, a gente estava enxergando errado, né? Então, isso é teste. Sabe que, para mim, ainda o C1, ele não é tão claro assim, sabe? O C1, C2, C3. Eu vou te clarificar. Né? Então, vamos lá. Só para a gente esclarecer aqui para o comandante, né? Quando você vai fazer estratégia, porque no final do dia você precisa de uma estratégia. A estratégia de conteúdo tem o que você está vendo, o que você entrou no Instagram, você vê. Tem o que está acontecendo nos anúncios, né? E tem o que está acontecendo ali que você não vê no próprio post. Então, você tem níveis de consciência do cliente. Então, você vai fazer, se o cliente... A gente pensa assim, o cliente ele tem um problema, né? Às vezes ele não sabe que tem um problema, ele não sabe que tem uma solução. Então, é um tipo de conteúdo. Tem cliente que tem um problema, ele está consciente que tem um problema, mas ele não está buscando uma solução. É um outro tipo de conteúdo. E você tem um cliente que tem um problema, ele sabe que tem um problema e está procurando uma solução. É um outro tipo de conteúdo. E você tem um cliente que tem um problema, está procurando uma solução e ele sabe já que é a sua solução. Então, é um outro tipo de conteúdo. Uhum. A gente tem que fazer ele andar nesse tipo de conteúdo até ele estar consciente do problema, estar procurando uma solução e a solução seja a tua empresa. Então, a gente chama de C... Aí tem um C0 agora, né? Porque antes era só C1, C2 e C3. Eu não uso essa nomenclatura, mas eu entendo ao que ela se refere. Mas eu vou te acabar com uma vez por todas com essa dúvida. Com a dúvida, bora lá. Vou te contar uma história minha, tá? Eu Então tinha tá. uma micose no pé, uma micose na unha. Pô, eu fui correr a minha maratona, fiquei com micose No meio do dedo. Não, na unha. Na unha? O treino, porque você vai correr 18 km, 20 km, não sei o quê, o tênis, se tiver muito folgado, ele vai batendo na unha, pum, deu micose na unha. Aí pode ter dado. Eu preciso resolver esse problema. Eu tenho um problema. Na verdade é o seguinte, você tem um sintoma. Um sintoma. Porque o problema não é a unha. Então, essa aqui é a questão, vou te contar. Eu também tinha essa micose na unha, tá? E eu já tinha feito de tudo, ter arrancado a unha e a micose sempre voltava. Aí, um dia, eu fui no Google buscar óleo de oliva ozonizado. E aí, o Google já respondeu assim pra mim, para micose de unha. Eu falei, nossa, o negócio deve funcionar, né? Comprei o tal do óleo de ozônio, óleo de oliva ozonizado. Amanhã vai vender óleo de ozônio, óleo de oliva ozônio. Já vou comprar, já. Só que aí, quando eu saí do Google, eu comecei a scrollar o meu Instagram, e como eu tô sempre ligada nos produtos e no que tá acontecendo, o que o Instagram me recomenda, né? Eu recebo um post orgânico, sabe aquelas recomendações que a gente recebe? Micose de unha, e uma unha igual a minha. Micose de unha, a porta de entrada para a síndrome fúngica. Aí eu fui passando e a nutricionista foi falando, o problema não é a micose é só o sintoma. O problema está no teu intestino, que tem abriga fungos e não sei o quê. Gente, como é que ninguém me disse isso? Eu já fui em dermatologista, eu já fiz o raio. Aí ela fala assim, você toma remédio para fungo e não cura e tal. Aí eu entro no perfil dela, fala de herpes. Eu tenho herpes recorrente. Falo de coceira no ouvido, eu tenho coceira no ouvido. Falei, gente, eu tenho constipação. Gente, olha só, eu tenho esse negócio de síndrome fúngica. Só que se eu tivesse encontrado um post dela falando 5 sintomas da síndrome fúngica, eu não tinha nem tchum para ela. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a maioria das pessoas, quando começa o C1, fala do problema. E não é do problema que você tem que falar, você tem que falar do sintoma. O que aquela pessoa tem de sintoma? O que ela está passando ali naquele momento? É isso que você tem que falar. Porque se você fala do problema, ela pode não achar que é com ela. Ela não identificou aquele problema. Então, o C1, o primeiro conteúdo de atração que vai conduzir a pessoa é o problema. Qual é o problema? O que o empresário passa lá? Ele é roubado. Teve funcionário que te roubou? Entendeu?
sabe que isso é falta de gestão, aí tu conduz a pessoa. Porque a pessoa tende, naquele momento que ela tem a notícia ou que ela descobre que o funcionário roubou, que a culpa é do funcionário. Também, né? Não vou negar. Lógico. Mas Mas é uma falha na gestão. uma falha na gestão. Então, faz a lista aí, Marcelo. Aí, tu vai ver que nunca acaba conteúdo de atração. Porque se você falar do sintoma... E aí você mergulha nessa pessoa e cada vez que você encontra uma pessoa, com certeza cada um dos teus alunos, tu vai listando aquela sintomatologia. É só o sintoma. Qual é o sintoma? E aí, para conduzir a pessoa do sintoma para a aceitação dessa doença, né? Porque é difícil aceitar, tem fungo no teu intestino. É difícil. Não, Eles estão lá. Para mim não é difícil aceitar, não. Mas... Já tomei fluconazol, já tomei remédio para verme, todo ano eu tomo. Só que ele não resolve, é isso que ela mostra, ele não resolve, porque que você está fazendo alguma coisa que volta a alimentar os fungos. Então, esse é o mecanismo que ela me mostrou. E lembrando disso, a gente precisa entender, o cliente só sabe da micose. Se a gente falar do problema da origem... Do intestino, ele não vai querer ouvir. Não vai querer ouvir. Ou da síndrome fúngica. Ele vai achar que não é com ele. Não é que não quer ouvir. Ele vai achar que não é com ele. Não conectou. Não conectou. Então, a sintomatologia, e ela deriva, né? Ela é muito... A sintomatologia de qualquer problema, ela é muito abrangente. Aí você chega em personas específicas. Por exemplo, fluxo de caixa, quando o cara fala, Marcelo, eu tô com problema de fluxo de caixa. Não é problema, é sintoma. É sintoma. É sintoma. É sintoma. Não é o problema, né? É o sintoma. É o sintoma. Legal. Aí eu vou conduzir esse cara pro C2. Se um é o sintoma, eu falo do que... Falo, empresários que têm problema de fluxo de caixa, né? Aí eu falo do que ele sente. Falo, pô, chega no final do mês, você tá preocupado acordando de madrugada e você não sabe se vai conseguir pagar as contas. E você acha que talvez se você vender sua casa ou pegar um dinheiro emprestado vai resolver o problema. Não vai, porque você não tá atacando o problema, tá atacando o sintoma. Aí a gente tem que entregar uma microsolução. Porque quando a gente entrega uma microsolução para a pessoa confia que você tem a solução completa. Então, por exemplo, uma microsolução. Os seus produtos estão deixando... Você tem um tempo... Como é que é aquele negócio? O tempo de caixa do seu dinheiro é muito curto. Você precisa criar um outro produto ou uma outra forma que o dinheiro fique mais tempo no seu caixa. Sabe aquele negócio do 33 dias e tal? Meu filho que me explicou isso aí. Então, assim, você leva para uma microsolução contra-intuitiva, uma coisa que ele nunca ouviu falar. E que ele disse assim, caramba, eu já li tanto livro, já li tanta coisa e ninguém me disse isso. Que é exatamente o que eu falei, eu já fui em tanta dermatologista, já arranquei a unha, por que a desgraçada não me disse isso? Porque eu não sabia. Não sabia. Sabe o que dá o problema do fluxo de caixa? É o ciclo financeiro. Então, é isso aí, é o ciclo financeiro. Aí o cara não sabe o que é ciclo financeiro. Exatamente. Se ele ajustar o ciclo financeiro dele, ele ajusta o problema de fluxo de caixa. Exatamente. E sabe que modelo de negócio é importante para ciclo financeiro? Total. Tem modelo de negócio que tem ciclo financeiro longo. E markup pequeno. E não tem o que fazer, é o mercado. E aí o modelo de negócio é ruim. Exatamente. É os parcelamentos, né? Isso. O modelo de negócio é ruim. Aí você está num negócio que o modelo é ruim. Mas às vezes dá para adaptar alguma coisa. Se tiver uma lucratividade, você consegue adaptar um serviço, consegue adaptar... Eu acho que é a oportunidade que os cartões de crédito, os mercados fazem cartão de crédito, né? Mas aí o cara tem que saber precificar. Sim. Bom, aí a gente começa a dar as microsoluções. Isso. Legal. Aí estamos caminhando o cara. Isso. Falamos do fluxo de caixa, falando que o problema dele é ciclo financeiro, que ele precisa ajustar o ciclo financeiro. Beleza. O que é um C2? A microsolução. Seria a microsolução. Começou no C0? No C1. Tá, C1. A microsolução. Você entrega a microsolução. Aí o cara, cara, ninguém me falou isso. Esse é o ponto. E aí ele vai automaticamente para o C3. Porque você fez um efeito eureka no cérebro dele. Ele não tinha, nunca ninguém falou isso para ele e ele está remando aqui há anos-luz para tentar entender qual é o problema do negócio dele. E às vezes tu pode dizer assim, pode falar o que o cara já fez, né? E você já usou fluconazol? E volta a tal da micose. Então você fala, e você já vendeu mais, você já investiu em marketing, você continua com o mesmo problema, porque quando aquela venda acaba, quando aquela promoção acaba, você volta para o mesmo lugar.
Isso no C2. no C2. Legal. E no No C3? C3 você já tá ali O C3 é o call to action. É o call to action ou mostrar para ele que existe uma solução. E aí você manda ele pro call to action sem mandar. Mas existe aqui uma solução que é você curar o seu intestino através de você entender o que você precisa comer, tirar alguns alimentos, colocar outros, alguns suplementos. E aí você joga ele no C3. Aí o cara já diz assim, eu quero. Legal, que legal. Então, o funil de conteúdo, que é o 8º passo. Só para Exatamente. clarear, né? Primeiro passo, objetivos claros. Segundo, definir os elementos do DNA, tanto de conteúdo, a transformação, a big idea. Terceiro, investigar a concorrência. É muito importante investigar. Sabe o que eu faço para investigar a concorrência? Eu tenho um perfil que me ensinou isso, foi o Iezer. É muito legal. Eu tenho um perfil que eu não tenho nenhum comentário, ele tem um nome estranho lá, Casa de Papel é o nome do perfil, não tem nada, ele é privado, ele é público, e eu sigo, mas eu não sigo só os concorrentes. Eu sigo todos os perfis que eu gosto e que entrega o conteúdo. Por quê? Porque são minhas referências. As referências de conteúdo que eu olho para... Eu ponho todos os meus concorrentes, sem exceção. E as referências E também. as referências que eu gosto. E aí A gente faz esse exercício de fazer a planilha das referências e a planilha das concorrências. Algumas referências não são teus concorrentes, né? Mas são pessoas que produzem conteúdos que te interessam e que te inspiram. Então, isso é bem, bem legal. Por exemplo, eu tenho lá um cara que produz conteúdo para construção civil. Me inspira o conteúdo dele. Eu gosto muito do conteúdo dele. Tem 2 que eu gosto. Né? E aí eu sigo ele no meu perfil secreto para poder tirar os insights. Então, investiga a concorrência, entenda quem é o cliente, o comportamento psicográfico. O meu mentor falava psicografia. Você vai entender o perfil psicológico dele e o comportamento digital. O 5º, jornada de compra. O 6º, definir quais canais digitais você vai atuar, se é o LinkedIn, se é o Instagram, se é o Facebook, se é o YouTube, se é o podcast, se é o Spotify, enfim. A gente aqui, eu sou o meu canal preferido, não é o meu maior canal, mas o meu canal preferido é o Spotify. Eu gosto do Spotify e do YouTube também. Eu gosto do YouTube. Meu sócio, ele prefere o YouTube. O meu canal preferido é o Spotify. Né? Por quê? Porque eu posso consumir dirigindo, eu posso consumir correndo. Normalmente eu consumo esse conteúdo correndo, quando eu tô correndo. Né? Eu posso consumir treinando. Enfim, o jeito de consumir ele, para mim, é o melhor jeito. Né? Eu gosto. O YouTube não dá para você consumir correndo, nem dirigindo, nem nada. E né? o Instagram também não, né? Também não, Então, defina os canais, defina a linha editorial e o funil de conteúdo, que ela deu uma aula aqui do C1, C2, C3. Você vai ter que voltar 3 vezes, vai ter que anotar, vai ter que pegar o vídeo, transformar em áudio, pegar o áudio, ou se tiver no Spotify já é áudio, joga no ChatGPT, transcreve isso daí, faz um prompt para fazer um resumo do que é funil de conteúdo. Chega pro teu time no dia seguinte e vai falar, ó, vamos assistir isso aqui, fiz um prompt com inteligência artificial, é isso que a gente precisa fazer. Ela entregou o ouro, né? Entregou o ouro. Depois a gente vai para cronologia. É o nono, cronologia, tá? Então, assim, como é que eu distribuo cronologicamente esses assuntos, né? Na semana, no mês. Então, é o que todo mundo costuma achar que é a estratégia, né? Que é um calendário. Que é tático, né, na verdade. Schedule. Ele é tático, mas ele tem ali algumas questões. Mas ele é direcionado pela estratégia, né? Sim, total. E aí você tem métodos de análise, que você tem que também, lá na sua estratégia, você tem que desenhar quais são os métodos de análise que você vai utilizar, quando e como. Legal, vamos traduzir métodos de análise, ver se eu tô errado. Eu vou falar o que eu acho que é. Se eu tiver errado, você me fala, tá? Inclusive para treinar o time. Tá. Então, por exemplo, às vezes você tem lá o editor de vídeo. O editor de vídeo, ele tá editando o vídeo. Beleza? Ele faz o podcast, edita e faz o corte e vai jogar o corte. Beleza. Essa é a tarefa. Mas se você não der clareza para ele do objetivo, porque começou lá em cima com o objetivo, ele vai fazer a tarefa por fazer a tarefa. Agora, se eu falar para ele assim, olha, o importante desse vídeo, além de ter um bom corte, que tem que ter um início, meio e fim, o conteúdo tem que transmitir uma ideia, eu preciso analisar algumas coisas. E uma das coisas que eu vou analisar é o CTR, se for tráfego pago, por exemplo, né? O que é CTR? É quantas pessoas viram
e clicaram, né? Se for para o tráfego pago. Outra coisa que eu vou analisar é o tempo que as pessoas ouvem. Se o vídeo se o post tem 1 minuto e as pessoas ouvem 3 segundos, significa que ele não foi bom. Então, você tem que cuidar dos 5 primeiros segundos, que é o que vai garantir que a pessoa vai assistir aquilo, e a pessoa tem que ter uma retenção de pelo menos 50% do tempo de vídeo. É isso os métodos de análise? É identificar o objetivo e analisar esse tipo de indicador? Exatamente. Então, por exemplo, se eu estou iniciando um projeto, de conteúdo e é o Instagram. E o meu objetivo maior naquela fase do projeto é crescer, atrair, né, o número de seguidores que serão os meus futuros comprantes. Eu tenho que analisar se eu já tenho uma base de 5.000 pessoas, digamos, tá? Eu tenho que analisar cada post que eu posto, se eu estou entregando só para seguidor ou se eu estou conseguindo furar a bolha e o algoritmo está entendendo que esse conteúdo tem que ser entregue para que tipo de pessoa. Porque o conteúdo de atração, o algoritmo vai entregar mais para quem não é seguidor. E aí você tem aquela pizza lá do Instagram que você vê tantos por cento para seguidor e tantos por cento para não seguidor. Então, quando você ultrapassa ali 15%, mais ou menos, de não seguidores, a entrega, você está num bom padrão de conteúdo de atração. Então, qual é o seu objetivo para aquele post? Ele é um conteúdo de topo de funil, ele está se prestando a isso. Se ele não tiver um percentual acima de 15% de entrega para quem não é seguidor, você está falando só com a tua base e o algoritmo não está entendendo. Tem um aforismo que eu gosto muito também, eu acho que fui eu que criei, sei lá. Tive algum input, que o conteúdo é a guia do algoritmo. Então, o algoritmo vai entender para quem ele deve te entregar, se você for claro nesse conteúdo. Se você tiver clareza do que você faz ali. Por isso que começa com a estratégia. Por isso que começa com a estratégia. A estratégia vai dar clareza de todo o resto. Exatamente. E por isso que as linhas editoriais também são tão importantes, porque ele faz um diagnóstico das tuas linhas editoriais e entende quem é que tem sensibilidade a esse conteúdo. Que legal. Rê, só posso falar assim, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, querida. Obrigado, entregou tudo aqui, entregou tudo. Eu acho que eu ficaria aqui mais um tempão. Para mim foi uma aula, um aprendizado incrível. Espero que pro comandante que está assistindo tenha sido um aprendizado incrível também. E aí me diz, Marcelo, como é que a gente contrata um social media que não sabe tudo isso? Essa é a minha briga com o mercado, entendeu? Então, assim, o que eu venho no mercado falar? Gente, você precisa aprender isso aqui, mesmo que você vá lá só fazer o post, só fazer a edição do vídeo, só que você tem que ter noção, pelo menos, né? É aquele negócio, né? Pô, eu vou contratar um dentista que não sabe nem fazer... falei dentista porque é a tua primeira formação, Sim. né? Profilaxia, né? Pô, pelo menos a profilaxia o cara tem que saber fazer, o mecanismo né? da cárie, ele tem que saber como é que Isso, acontece, né? como que faz, né? Então, você quando for contratar alguém, ou você que é um social media, né? Precisa entender esses fundamentos. Não é simplesmente pegar uma foto e postar, não é simplesmente fazer um stories qualquer, né? Eu preciso aprender muito com isso, sabe? Porque... a gente faz muito tráfego pago, a gente não aprendeu, e a gente faz muito conteúdo vindo do podcast. A gente precisa aprender a fazer isso. Por isso que eu fiz muitas perguntas aqui, eu estava super interessado no assunto, foi muito legal. E trazer uma craque aqui, a Rê, eu conheço ela já, eu acho que 2016, né? 2015, 2016. Acho que sim, talvez 2016. 2016, né? Ô Rê, a gente tem um ritual aqui para terminar, que o ritual são os comandos, né? O que é o comando? É uma sacada, um insight, né? Que dentro do nosso DNA, da nossa marca, é o comandante, né? E a gente não fala sacadas, insights, a gente fala qual o comando, né? Qual que é o comando que você deixa para os empresários? Eu, ao longo da nossa conversa, eu vou escrevendo aqui, vou anotando, e tem bastante coisa aqui que eu acho como comando. Eu não vou falar tudo que eu anotei aqui, não, mas eu vou falar de um que você falou aqui que eu achei interessante, né, sobre o algoritmo, que é o conteúdo é o guia do algoritmo. Esse é o meu comando, né? Se você tivesse que deixar um comando aqui para quem está ouvindo a gente, qual comando você deixaria? Eu acho, posso deixar 2? Pode deixar 2, pode. Tá, então eu vou dizer o seguinte, o lucro está nos processos, né, para o empresário,
E modelo de negócio é mais importante que produto. Eu acho que esses comandos aí... O lucro está no processo e modelo de negócio. E é verdade. Né? Modelo de negócio, às vezes você está no negócio que o modelo de negócio não é tão bom. Talvez seja a hora de você repensar o teu negócio, onde você está colocando teu tempo, tua energia, investindo todo, né, o teu E patrimônio. às vezes o mesmo produto permite uma inovação no modelo de negócio, né? Você não precisa mudar de produto, é só mudar de modelo de negócio. Às vezes é só mudar modelo de negócio. Às vezes é só mudar modelo de negócio. Às vezes tem que mudar o negócio. Né? Às vezes tem que mudar um negócio. Né? Enfim, mas é uma boa reflexão aí. A gente vai ter que fazer uma live depois só para falar de modelo de negócio. Estou... Rê, parabéns aí Aceito muito. Parabéns pela sua trajetória, que trajetória incrível, né? Você se reinventou muitas vezes, continua se reinventando, porque esse mercado nosso digital, a cada 6 meses ele muda completamente. Se a gente não se reinventar, né, é bastante complicado. Mas parabéns mesmo. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Querido. Eu adorei o convite, fiquei assim muito lisonjeada mesmo, porque, nossa, adoro o teu trabalho. Acho o teu trabalho de uma importância social e econômica para o Brasil que a gente não consegue nem mensurar, tá? Todas as pessoas que se dedicam a ensinar o empresário a fazer uma empresa girar, acho que todo mundo está assistindo o podcast entende isso, mas ainda tem pessoas que não percebem a importância da empresa na sociedade, né? O quanto que o empresário, quando ele decide montar uma empresa, o quanto ele arrisca o próprio pescoço e o quanto que, se esse risco der certo, ele vai trazer de benefício para tantas famílias, para tantas pessoas, não só financeiro, mas como desenvolvimento, né, de força de trabalho. Então, a gente tinha que ter uma bandeira de transformar as pequenas empresas em grandes empresas, né? Você falou de bandeira, né? É uma bandeira, transformar pequenas empresas em grandes empresas. Nossa, excelente. É uma boa bandeira pra gente. Conte comigo, tá? Joia, onde joia. É que eu posso ajudar? Então, Rê, putz, que legal esse conteúdo. Meu, pra quem assistiu a gente, curtiu o nosso conteúdo, se quiser te seguir, como que faz pra te achar? Qual que é a melhor maneira de achar você? @Rejane Toigo em todos os canais. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. No YouTube. O Twitter não sou muito ativa, tá? No LinkedIn, no YouTube eu sou bastante ativa. Instagram e YouTube são minhas praias preferidas. Que legal. Então, ó, se você quiser achar a @Rejane Toigo, todas as mídias você vai achar ela. Legal, legal. Rê, muito obrigado. Comandante, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, comenta. Me fala qual foi o comando que você pegou. Me fala qual foi o insight. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, comenta aqui. Porque isso daqui vai direcionar a gente se a gente está entregando o conteúdo que você quer ouvir. Se a gente está na linha certa ou não. Então aproveita, comenta, compartilhe, mande para o seu sócio, mande para o seu time de marketing, mande para o seu social media ou para a sua social media. E compartilha com o máximo número de pessoas. A gente vai ficando por aqui. Valeu! Beijo!